Olá, olá, queridos pais e a graça do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui mais uma vez juntos na presença do Rei Jesus, na presença daquele que vive e reina para sempre. Jesus é bom a todo tempo e é muito, muito bom poder pertencer ao reino dele, poder pertencer àquele que é, que era e que sempre há de ser. Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula nesse dia de em que o Senhor nos concede a vitória, né, de estarmos juntos, unidos neste local, neste lugar reservado para nós. E nós somos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje, como de costume, vamos começar a nossa aula de vida cristã. Que Cristo Jesus continue falando aos nossos corações, continue falando conosco, continue ministrando em nós a sua graça, o seu poder e tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, né? Que seja um tempo abençoado por Deus e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa e a sua família nesse dia, em nome de Jesus. Possamos abrir aí, vamos lá, pegue seu material, pegue a sua Bíblia, pegue aí suas anotações, tá bom? E abra aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Nós estamos falando de vida cristã e não podemos nos esquecer daquilo que Deus tem ministrado em nossos corações nesses dias. E nesses dias de pandemia, nós precisamos estar cada vez mais agarrados e alicerçados com o Rei da Glória, com o Senhor Jesus, aquele que é, que era e que sempre há de ser. Jeremias, no seu capítulo 29, no verso 11, ele diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus. O Deus que conhece as nossas vidas, conhece as nossas necessidades, conhece quem somos e para onde vamos. E o Senhor, nesse dia, ele vem dizendo que os planos que ele tem para nós são planos para nos fazer prosperar e não nos causar danos. Então, quando nós olhamos para Cristo na cruz no Calvário, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levando sobre si as nossas transgressões, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Quando nós entendemos a obra da cruz, a obra do Calvário, nós descansamos no Senhor, porque os planos que Ele tem para nós é de vida, porque nós estávamos fadados à morte eterna, mas Cristo desceu aos céus, morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. E essa vida que Deus tem para nos dar é uma vida com esperança no futuro, nas coisas que virão. Hoje nós estamos passando por momentos muito difíceis. Eu acredito que cada um de nós estamos lutando as nossas lutas, guerreando as nossas guerras. Mas o Senhor, em todas as coisas, nos faz mais do que vencedores, porque em Cristo Jesus somos isso. Então, que a esperança de Cristo seja uma realidade nas nossas vidas. Nós vimos que a esperança é a fé e que nós possamos olhar para as circunstâncias com fé, sabendo que Ele é o Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos lá. Vamos hoje começar a nossa aula, mas antes de começarmos a nossa aula, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento em que o Senhor fala conosco. Senhor, que nós possamos olhar para os planos que o Senhor tem para nós, que as circunstâncias, Senhor, não nos atinjam de maneira que nós venhamos ficar, Senhor,
desapercebidos, desestimulados, entristecidos, mas que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que a bênção de Cristo nos acompanhe, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Pai, fala conosco no decorrer dessas aulas, para que sejamos mais crentes, mais alicerçados contigo, e que os nossos olhos estejam mais voltados para o Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé. Visita, ó Deus, os celeiros do teu povo, visita as contas bancárias, Senhor. Ó Deus, manda o mantimento do céu, o maná, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, a provisão para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém? Aleluia, graças a Deus. Então, nós vamos começar essa aula fazendo essa pergunta. O que significa ser cristão? O que significa ser cristão para você? Hoje em dia, tantas pessoas se denominam cristão, mas quem é realmente cristão? É o que nós vamos ver na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que está no livro de Atos 11, 26, abra aí a sua Bíblia. Atos 11, 26, diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, nós entendemos que os apóstolos, os seguidores de Jesus, eram chamados de seguidores do caminho. Mas pela primeira vez, no livro de Atos, na igreja de Antioquia, eles foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, ou seguidores de Cristo, semelhança de Cristo. Porque agora Jesus já tinha vindo à terra, já tinha ressuscitado e já tinha ascendido aos céus. E agora os discípulos eram a boca de Cristo na terra. E a partir dessa obra missionária, começada pelos primeiros apóstolos, Pedro, Tiago e tantos outros, que veio essa denominação cristão. Então, cristão nada mais é do que pequenos cristos ou seguidores de Cristo ou imagem e semelhança de Cristo. Então, cristão é todo aquele que segue a Jesus Cristo. Se tem alguma seita, alguma religião, alguma denominação que não tenha Jesus Cristo como seu modelo de vida e prática, eles não podem, de maneira nenhuma, usar essa palavra de cristão. Porque para ser cristão, precisa seguir a Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. As atitudes dos discípulos eram tão idênticas às do Senhor que na cidade de Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Cristãos, que no grego quer dizer cristianos e também significa seguidores de Cristo. Precisamos nos identificar de tal forma com aqueles ensinos e conceitos, para que façamos jus ao mesmo título. Então, para que nós possamos ser chamados de cristãos, nós precisamos seguir os ensinamentos e os conceitos de Jesus Cristo. Porque se assim não fizermos, nós estaremos simplesmente usando um título ou um termo que não nos convém. Então, para que possamos ser realmente cristãos, precisamos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Há igrejas, comunidades, nações e pessoas que se intitulam de cristãos e vivem mergulhadas em densas trevas espirituais. Vida cristã é muito mais do que fazer parte de uma igreja, de uma credencial, unir-se a uma igreja ou de ter uma religião. Então, existem muitas denominações por aí que se dizem cristãs, mas está longe, longe, muito longe de ser um modelo de vida e prática baseado em Jesus Cristo de Nazaré. Para ser cristão, não necessariamente precisa estar ligado a uma igreja, a um credencial, a uma religião, porque isso não nos garante absolutamente nada. Nós congregamos e temos que congregar porque é bíblico. Nós precisamos estar debaixo de uma autoridade eclesiástica porque é bíblico, mas a minha vida
espiritual precisa estar ligada com Jesus Cristo de Nazaré. É Ele o meu modelo de prática e de vida. Somente Ele é. Amém, queridos? Vamos lá. Vida cristã é renúncia. É muito peculiar entrarmos nesse assunto, neste momento, porque não existe vida cristã sem renúncia. O próprio Jesus, ele renunciou à sua glória. Ele se destituiu de toda a glória. Ele renunciou todo o poder, todo o senhorio, para que viesse à terra como homem, que morresse na cruz no Calvário, para nos dar vida, para nos salvar, para nos libertar. Ele renunciou o título ou a glória de ser filho de Deus por amor às nossas vidas. E ser cristão é primeiramente seguir a Jesus e depois ter algumas características. E uma dessas características é justamente a renúncia. Então, quando nós entendemos que renunciar é o caminho, tudo fica mais fácil. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 33. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia. Abriu? Vamos lá. A palavra diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus nos diz isso, nos causa um arrepio na alma, porque quantos de nós abrimos a nossa boca e dizemos que somos discípulos de Cristo, muitas pessoas até se intitulam como apóstolo, bispo, tantas coisas, mas a Bíblia vem dizer que eu posso ter todos os títulos, mas se eu não renunciar à minha carne, ao meu próprio eu simplesmente não sou um cristão. Para ser cristão, é necessário que haja em mim uma renúncia. Renunciar tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que dá prazer à minha carne, tudo aquilo que Cristo Jesus renunciou por amor de mim e de você e de toda a humanidade. Renunciar é repudiar completamente a sua natureza pecaminosa. O escritor aos Hebreus diz: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Marque aí na sua Bíblia que isso é muito importante. Hebreus 12, o verso 1 e o verso 2. Deixemos todo o embaraço. O que será que o escritor Hebreus estava querendo dizer quando ele disse deixemos todo embaraço? Embaraço é tudo aquilo que nos faz andar. Embaraço é tudo aquilo que nos faz estar prostrado. Embaraço é tudo aquilo que nos engana. Embaraço é tudo aquilo que nos faz viver de aparência, viver sendo aquilo que a sociedade quer que sejamos e não aquilo que realmente somos. Embaraço é tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos afasta do outro e às vezes até de nós mesmos. A Bíblia fala que o pecado ele está nos rodeando todo momento. Em todo momento, a nossa carne quer pecar. Em todo momento, a nossa carne quer fazer algo que vai desagradar a Deus. Mas ele vem dizer que nós precisamos correr. E a Bíblia vem dizer mais que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Às vezes nós queremos brincar com o pecado. Achar que a gente é muito forte para resistir. Achar que a gente é muito forte para dizer não. Só que nós precisamos entender que a nossa carne é fraca, sim.
que se o espírito não tiver forte, a gente vai cair e vai cair feio. A gente vai pecar e pecar muito. A gente vai muito desobedecer e escarnecer o nome do Senhor. Porque é só por hoje, lembra? Só por hoje eu não pequei, só por hoje eu resisti, só por hoje eu me afastei, só por hoje eu não falei, só por hoje eu não cometi aquele ato. É só por hoje. Então, que nós possamos fazer aquilo que o escritor aos Hebreus vem nos dizer no verso 2, olhar para Jesus. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Só Ele é. Às vezes nós queremos olhar para tantas pessoas. A gente quer olhar para todo mundo, menos para Jesus. E só Jesus é o modelo de vida e prática. Só Ele tem lições para a minha vida. Nós podemos admirar as pessoas, nós podemos honrar as pessoas, porque é bíblico. Nossa liderança eclesiásticas e civis também, nós temos que respeitar, nós temos que amar, cuidar, mas seguir e imitar só Jesus de Nazaré, porque ele diz: sejais meus imitadores. Paulo ainda teve a audácia, né, e a ousadia de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas eu acho que nós temos que realmente ser imitadores de Jesus, e somente dele, porque ele é o nosso modelo de vida e prática. Sem ele, não podemos fazer coisa alguma. E ainda, a segunda coisa que nós temos que aprender nessa aula é que a vida cristã é submissão. Submissão, queridos, hoje é uma das coisas que mais tem causado conflitos nos relacionamentos. Porque é assim difícil entendermos que nós vivemos em uma hierarquia e às vezes a gente não quer se submeter ao nosso líder, a gente não quer se submeter às autoridades, quiçá se submeter a Jesus de Nazaré, ao nosso Pai Celestial. A Bíblia fala em Hebreus 5:7. Abra aí, Hebreus 5:7. Hebreus 5:7 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E, tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Quando a gente olha Jesus lá no Calvário, quando a gente olha Jesus, na verdade, antes do Calvário, lá no monte, onde ele chama seus discípulos para orar com ele, e que ele se ajoelha e que ele ora, e a Bíblia diz que ele clamou ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas Jesus termina a oração dizendo: contudo, seja feita a sua vontade. Então, Jesus, naquele momento de dor e de sofrimento, que ele realmente sabia o que ele ia passar na cruz, ele aprendeu a obedecer. A obedecer aquele que tinha uma missão para ele na terra. E que ele não podia fugir dessa missão. E a partir daí, a partir desse ato de Jesus de obediência, veio a salvação. E nós precisamos entender que o caminho do cristão passa pela obediência, pela renúncia e pela submissão. Hoje em dia nós temos grandes conflitos porque
As pessoas querem mandar mais do que o líder. As pessoas não querem se submeter às ordens. As pessoas querem ser dona do seu próprio nariz, quer fazer do seu jeito, da sua forma. E a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, ainda que eu não concorde com o meu líder, ainda que eu não concorde com o pastor, com a missionária, com seja lá quem for, eu preciso me submeter em oração. Eu chamo, eu converso, eu falo a minha opinião, mas eu obedeço. Porque a submissão é um princípio bíblico que eu preciso seguir. Eu não posso viver a meu bel prazer. Se eu quiser não viver com liderança, se eu quiser viver a meu bel prazer, eu não fico onde eu estou. Vou seguir a minha vida e vou pagar as consequências disso. Se eu quiser viver uma vida sem obedecer ao Senhor Jesus, eu vou viver as consequências disso. Que a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí eu vou decidir o que eu quero. A palavra submissão no grego é upótasso, que significa sujeição, obediência. Jesus é o nosso supremo exemplo de obediência. Isso está claro demais, né? Nossas vidas. Isso é tão lindo de ver Jesus e ver o quanto que ele obedecia, o quanto que ele seguia as ordens do Senhor Jesus acima de seus pais, né? Quando Jesus estava com 12 anos no templo, falando aos maiorais, aos doutores, acerca da palavra do Senhor, a Bíblia diz que Maria saiu procurando por ele na multidão, já depois de alguns dias sem encontrá-lo. E ele fala para Maria, quando ele é repreendido por ela, ele diz: eu estava cuidando das coisas do meu pai. Porque a obediência a Deus está acima de qualquer coisa. A obediência do Senhor precisa estar acima das minhas próprias vontades. A obediência ao Senhor precisa ser real, verdadeira. Porque somente assim seremos semelhantes a Jesus de Nazaré. Somente assim. Não há outro caminho a não ser obedecer. Jesus Cristo era humilde e estava disposto a renunciar os seus direitos para obedecer a Deus. Não existe vida cristã sem obediência, pois a partir do momento que aceitamos o senhorio de Cristo, nos tornamos servos. Então não existe vida cristã sem obediência. É a partir do momento que Jesus me escolhe e que eu digo sim para Ele e que eu me submeto à sua vontade, ao seu querer, ao seu senhorio, eu não vivo mais em mim, como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero da minha vida. Eu não faço mais as coisas que vêm à minha cabeça. Não. Agora eu sou servo e como servo de Cristo eu preciso seguir os seus ensinamentos, ser obediente, buscar ao Senhor acima de todas as coisas e, acima de tudo e além de tudo, ser submisso à sua vontade. Às vezes nós queremos fazer as nossas vontades, queremos tomar as nossas decisões e só quebramos a cara, porque todas as vezes que nós queremos decidir por nós mesmos, nós erramos. Porque os nossos olhos estão no agora, estão no aqui. Mas os olhos de Jesus estão no além, está naquilo que vem. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E ele sabe, como nós lemos lá no início, os pensamentos que ele tem para nós são de paz. Ainda que hoje nós venhamos sofrer, chorar, espernear, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Tenho certeza disso. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia em Filipenses 2, no verso 2. Filipenses 2, verso 2. Abra a sua Bíblia em Filipenses 2,
versos 2, que diz assim, verso 8, Filipenses 2, verso 8, diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus ele estava como forma de homem e ele humilhou-se a si mesmo, não só naquele momento, não só até onde ele quis ser obediente, mas até a morte e morte de cruz. E nós sabemos muito bem que eram as pessoas que morriam na cruz. Eram as pessoas que não prestavam, eram os ladrões, os salteadores, os assassinos. Esses morriam de cruz. Era a pior morte que existia na época. Era a morte mais violenta e mais vergonhosa. Mas Jesus ele foi obediente até nisso. E no final de tudo, antes de ele dar o seu último suspiro, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus ainda teve misericórdia e compaixão de nossas vidas. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Como é bom seguir a Jesus. Como é bom saber que há um ser tão supremo, tão maravilhoso, que nos amou de tal forma, de tal maneira, que morreu na cruz por nossas vidas e que nos ensina a sermos como Ele. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Abra aí também a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, e a paz vos seja multiplicada. Quando Jesus nos elegeu, segundo a sua presciência, ele nos elegeu para a santificação no Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus é que vai nos convencer de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, por isso que nós precisamos buscar o Espírito de Deus todos os dias de nossas vidas, porque é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos dizer aquilo onde nós estamos errando, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. E é uma coisa linda que ele vem dizendo no finalzinho do verso, ele vem dizendo que a graça e a paz vos seja multiplicada. Que é paz, que é graça de Deus, que é vida em abundância, que é vida santificada, que é viver o melhor dessa terra, obedeça. Obedeça. O alfabeto do crente é obedecer. Seja submisso. Seja imagem e semelhança de Jesus. Siga esse exemplo maravilhoso do Rei da Glória, Jesus de Nazaré. Ele obedeceu a Jesus, ao Deus Pai, até a cruz do Calvário. E nós precisamos ser dessa forma, dessa maneira. Amém? Obedecer é renunciar à própria vontade, é esvaziar-se de si mesmo. Obedecer é renunciar à própria vontade, é esvaziar-se de si mesmo. Quantas vezes nós precisamos renunciar nosso querer, a nossa vontade, sabe? Às vezes nós queremos dormir, mas temos que acordar, levantar. Quantas vezes nós não queremos ir, mas temos que ir por amor. É esvaziar-se de si mesmo. É deixar o nosso eu, a nossa carne, o nosso orgulho, o nosso egocentrismo de lado. Nossos mimimis, aquelas coisas que às vezes a gente é tão apegado às coisas mínimas e pequenas para obedecer, para renunciar. E Deus se agrada daquele que assim o faz. Porque não tem coisa que mais alegre o coração de Deus
do que um crente submisso à sua vontade, do que um crente que entende qual o seu papel na terra, para que nós viemos aqui. Um cristão que entende a sua identidade, que sabe que levar esse nome sobre si é uma responsabilidade muito grande. Levar o nome de cristão é uma responsabilidade muito grande. Nós somos vitrines do mundo. A Bíblia fala que nós somos uma carta lida. Todo mundo pode tomar todas as decisões, podem fazer tudo que vem à sua telha, mas o cristão ele precisa ser diferenciado, ele precisa ser diferente, ele precisa ser modelo de Jesus na terra. O cristão ele precisa ser a carta viva e lida. E as pessoas estão ao nosso lado esperando as nossas reações, esperando a nossa palavra, esperando o nosso comportamento, as nossas atitudes. E nós precisamos fazer a diferença. É fácil? Não é. E quem disse que seria? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio como um homem, como um ser humano, ele sofreu todas as angústias que nós sofremos. Jesus passou por todas as etapas da vida humana, mas ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele foi fiel e nós também precisamos ser, até que Cristo venha para nos levar, para nos arrebatar, para nos dar um corpo incorruptível e nós vermos o Senhor face a face e adorar aquele que é, que era e que sempre será, Jesus de Nazaré. A ele pôs a honra e a glória para todos sempre. Vida cristã é compromisso. Quando estamos vivendo um cristianismo superficial, egocêntrico, muito longe da realidade, em meio a um mundo cheio de invenções, modismo, conformismo, materialismo, egoísmo, entre outras coisas mais, para muitos fica difícil viver um compromisso verdadeiro de Deus com Deus e a sua palavra. Não dá para viver um cristianismo superficial. Não dá. Ou nós mergulhamos na verdadeira vida cristã, ou vai ficar muito difícil de levarmos à frente esse compromisso com Deus e com a sua palavra. Porque uma vida superficial, uma vida cristã superficial, ela é egocêntrica. Ela se conforma, ela é egoísta, ela é materialista. Sabe? Ela não consegue desenvolver, e uma vida cristã superficial é como uma roda gigante. Um dia tá bem, tá lá em cima. Outro dia tá, sabe, melancólico, não quer mais ser crente, não quero mais fazer parte desse grupo, não quero mais ler a palavra, ai, tô longe de Deus. Que vida cristã é essa? Que um dia tá crente, tá crendo no poder de Deus, nas promessas de Deus, e no outro dia já não crê mais. A Bíblia diz que não há variação de dúvida em Deus, que não há variação de dúvida na sua palavra. Jesus é o mesmo, ele não muda. Nós é que mudamos. Nós é que hoje cremos e amanhã já não cremos mais. Nós é que não temos uma vida cristã de compromisso com Deus e com a sua palavra. Nós é que muitas vezes somos tão egoístas, queremos tanto olhar para nós mesmos, para os nossos problemas, para as nossas vontades, que nos esquecemos que nós somos cristãos e temos um compromisso com esta palavra da verdade. Essa palavra que precisa estar aqui dentro de nós todos os dias, bradando e falando aos nossos corações. Que nós tenhamos compromisso com isso, com aquele que nos chamou para uma vida eterna. Que tipo de cristão temos sido? Temos renunciado o pecado,
o mundo é a nossa natureza, o mundo e a nossa natureza terrena? A nossa vida está em perfeita coerência com a palavra de Deus? Temos sido submissos? Temos vivido um cristianismo superficial ou compromisso com Deus? Faça um exame introspectivo neste momento da sua vida com Deus. E eu coloquei esse gif desse bonequinho suspendendo essa barra de peso para representar essa vida cristã que nós levamos. É sacrifício todos os dias. Todos os dias nós temos que andar em perfeita coerência com a palavra de Deus. Temos que fazer essa introspecção e olhar para nós mesmos e fazer essas perguntas para nós. Eu não estou aqui fazendo apologia que você faça essa pergunta para alguém. Não, é para nós mesmos. Temos sido submissos? Temos vivido o cristianismo de forma superficial ou com compromisso com Deus? Será que nós temos renunciado ao pecado e a nossa natureza ruim? Que a nossa natureza é ruim. Sabe, se tirar Jesus de dentro da gente, nada vai prestar. Não fica nada que preste. Porque nossa natureza é ruim. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Não existe bom. Bom é Deus. E nós somos os seus imitadores. Que Cristo Jesus nos abençoe nessa jornada. Para que sejamos verdadeiramente moldados por Ele. Vida cristã é feita de amor e fé. Eu vou colocar aqui um videozinho para vocês que eu achei muito interessante, porque ele vem falando uma história de dois amigos, vocês vão ver. E eu quero que vocês assistam esse vídeo, eu vou botar o link depois, separado. E eu quero que vocês façam a dissertação, escrevam o que esse vídeo tem a ver com vida cristã. Vamos lá?
Aleluia! Glória a Deus. Esse vídeo eu acho ele interessantíssimo. Tem muitas lições dentro dele. Eu quero que você faça isso no mínimo de 15 linhas, tá bom? Eu vou escrever depois embaixo e mandar o link separado. Façam as nossas atividades. Eu estou anotando as pessoas que estão me mandando por e-mail. Que Deus abençoe, né? Vocês nessa jornada, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de vocês, que seja um tempo abençoado por Deus, né? E que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Fique em casa se você pode, se você não pode, se você tem que sair, então use máscara, use álcool em gel, higienize sua casa e guarde os seus. Esteja em oração, buscando ao Senhor. Deus é poderoso, Deus é maior do que qualquer coisa. Amém? Não vamos ficar desesperados e nem desanimados. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Oremos. Pai, em nome do teu filho Jesus de Nazaré, queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos juntos nesse momento, que o Senhor tome a direção de todas as coisas neste dia, Deus, e que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor nessa terra para fazer a diferença. Nos ajuda, Senhor, a sermos submissos, obedientes à tua palavra e a renunciar aquilo que o Senhor tem nos mandado. Deus, que esse seja um exercício para a nossa vida cristã, que nós continuemos sendo carta viva e lida, ó Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem. Nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo. Até a próxima aula. Se Deus assim permitir e assim Ele quiser, que nós sejamos instrumentos do Senhor todos os dias de nossas vidas. Um beijo. Deus abençoe.